Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, como estão? Espero que bem. Bom, eu fiz hoje lá uma pesquisa no grupo, quero começar falando um pouquinho sobre essa questão, né, que eu perguntei ali para vocês, de modo que todos entendam o motivo, né? Falar, prof, pede uma situação dessas nesse momento da vida, por quê? Bom, não sei se vocês viram que eu também encaminhei no grupo uma parte do manual do candidato da UEL, e especialmente porque que eu mandei uma parte do manual do candidato da UEL para vocês. Porque a UEL divulgou ontem, né, esse manual do candidato, e, de modo geral, temos uma alteração que eu já imaginava, eu tinha falado para vocês aqui no grupo já, e eles, assim, de uma forma inesperada, anunciaram como a ação, né, já resolvida para essa prova. Então, o que tem de mudança no percurso, o que tem de, digamos assim, né, alteração nesse processo? A gente pode afirmar, de modo geral, que teremos uma situação que vai ser só dissertação para o UEL. Então, assim, sobre as mudanças, por isso que eu perguntei quem faria somente uma das provas, né? Para que eu pudesse ter uma noção exata, que não lembrava certinho de vocês quem faz só uma delas, né? E depois eu vou perguntar particularmente para os que colocaram lá que fazem só uma das provas, para vocês apontarem para mim se é UEL ou se é federal. Por quê? Vou ter que repensar, de repente, gente, a forma que nós vamos trabalhar, visto que a UEL vai cobrar só um tipo de texto, não mais a possível variação que a UFPR cobra, né? Sem a expectativa de texto exato, não tem lista, a federal continua no mesmo processo. Então, eu vou ter que pensar ali, a partir da anotação, né, de vocês, como que eu faria essa distribuição. Só dissertação, Bia. Eu mandei no grupo o trecho do manual que está citando isso, tá? E aí, né, essa parte, digamos assim, é uma parte importante para quem está se preparando para o UEL. A gente tem um tempo relativamente tranquilo, né, para que vocês treinem mais esse formato de texto dissertativo, que é mais diferente, né, do que normalmente vocês estão acostumados para o Enem. E um fato que chama a atenção, né, principalmente depois, se vocês puderem dar uma olhadinha no que eles divulgaram, que eu postei ali no nosso grupo, reparem que tem muitos pontos de atenção. Por que eles colocaram tantos pontos de atenção? Para o aluno não ler de repente assim, vai ser dissertação, então é um modelo tipicamente cobrado na, por exemplo, situação de prova do Enem, né? Então eles deixaram bem claro que é dissertação, mas que não há dissertação de modelo padrão, não há dissertação que tenha repertórios de introdução ou modelos de conclusão tipicamente cobrados, né, por exemplo, no Enem, porque ele não cita a palavra Enem, mas deixa muito claro para a gente que eles não querem um modelo padrão, né, um modelo que propõe problematização e solução. Os repertórios que são mais usados, que já foram muito criticados até no Enem, por exemplo, utopia, né? Os repertórios muito marcadinhos mesmo assim de dissertação, a gente vai evitar a todo custo. Então, esse anúncio veio ontem à noite, né? Ontem no final do dia. De ontem para hoje, eu falei, bom, como temos aula amanhã, vou fazer nessa verificação com eles sobre a turma, como se divide, né, em relação a isso, para que eu pense agora, né, de posse dessas informações, que eu possa pensar melhor sobre como desenvolver, né, nesse segundo semestre, como fazer em relação a essa situação, porque a princípio quem é da UEL só vai ter que fazer dissertação. Vocês que fazem as duas provas já vão sabendo que da UEL é um modelo, a dissertação é de 25 linhas, tá? Um modelo que a gente trabalhou nas últimas aulas, né, recente, e
Para quem faz só Federal do Paraná, mesmo padrão, né? Aquela variação de modalidade sem especificar nenhuma na lista, não tem lista de gêneros. Então, a gente vai conversando, tá? Eu vou olhar depois que todos votarem, eu vi que alguns votaram, outros não. Aí eu repasso para vocês um caminho de trabalho, né? Na sequência aqui do nosso curso, tá, gente? Vamos lá, então. Hoje, portanto, a gente continua, né, ainda, porque eu trouxe uma variação nessa nossa nona aula, eu trouxe uma variação que foi cobrada numa prova da Federal do Paraná, né? Então, vejam que esse comando, ele é um comando da UFPR, está escrito ali que é para ter entre 12 e 15 linhas. E se vocês forem, né, fazê-lo para o UEL, então já anota, pessoal que só faz o UEL, para fazer em até 25 linhas, tá? Então, já vou falar da proposta da semana, mas gostaria que vocês anotassem, né, quem vai fazer para a UEL fazer com limite, então, que eles já estabeleceram, que é de 20 a 25 linhas, e para quem for fazer só para o UFPR, fazer de 10 a 15 linhas. Qual o problema que isso gera para quem faz as duas provas, gente? Né? Quem faz as duas provas. Para quem vai fazer as duas provas, não tem como me mandar a mesma redação escrito UEL/UFPR. Por quê? Porque a gente não tem mais a prerrogativa de cobrança com igual número de linhas. O Federal do Paraná nunca vai cobrar, né, uma redação de 20 a 25 linhas. E nem, né, no caso, a UEL já estabeleceu que serão sempre 20 a 25. Então, isso também cria um problema para quem faz as duas provas, porque muitos de vocês colocavam UEL/UFPR, e agora, quando você for me mandar para a UEL, vai por 20 a 25 linhas. Quem vai fazer as duas vai ter que escolher, então sugiro que, né, quem faz as duas, ou vai fazer 2 textos, fala socorro Deus, ou faz um numa proposta, né, uma semana, outra proposta, outro. Tudo bem? Vocês nem estão falando, né? Acho que vocês estão um pouco refletindo sobre. Conversa, gente, me manda aqui. Se vocês estão, né, com dúvida de algum ponto que eu mencionei, manda aqui para mim no chat, ou manda aqui para que eu possa ajudar vocês na compreensão da situação. É só desespero, né, Bia? Olha, eu digo assim, falei agora há pouco no atendimento, né, na escola, eu saí, vim para cá, para nossa aula, falei para um aluno que me procurou, ele falou, prof, eu não sei se eu fico aliviado ou preocupado. Eu falei, olha, considerando que a UEL não é tipicamente uma prova que anuncia, que fala, a gente pode esperar que, assim, vai ter um preço, né? A gente pode imaginar que eles anunciaram, delimitaram, mas que provavelmente isso vai gerar para vocês maior dificuldade. Né, eles vão cobrar por esse anúncio, eles vão provavelmente exigir bastante, né, no processo de produção. E tem um detalhe importante também, né, que eu acho que não mencionei ainda, sobre a nota. Um pouco para frente do manual do candidato, está escrito lá tudo sobre as composições de nota. E no ano passado, a redação valia 12 pontos vezes 2,5, né, que integrava um total somado, pesado lá nos termos, de 25. Esse ano, como a redação sozinha vale até 40% da nota, na correção será avaliado o texto com valor 10, 0 a 10, vezes nos cursos que têm o peso de 40%, vezes 4. E então significa, né, que você deve considerar agora a nota 10, e aí o peso, por exemplo, para a medicina, que é 40, ou para as provas que têm peso 30 vezes 3, para as situações, para os cursos que têm peso 4, vezes 4, a nota que vocês tirarem para saber o total. Então, assim, gente, vão ser bonzinhos, vão dar nota
tranquilamente? Não vão, né? Acho que tudo isso mostra que a gente tem aí um desafio pela frente, né? Então temos que trabalhar para vocês conseguirem alcançar com tranquilidade esse processo, tá bom? Vamos ler a nossa proposta? Ó, mandei no grupo para vocês a folha inteira, né? Material inteiro, tá bom? Se vocês quiserem abrir no WhatsApp, então queria que vocês lessem o comando ali comigo, para que a gente possa discutir, né, melhor essa parte, tá? E na sequência, vamos seguir falando de organização, de desenvolvimento dessa produção. Então, como eu disse, originalmente foi cobrada a proposta, essa daqui na UFPR, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente tem um texto motivador, né, inicialmente ali, e eu queria ler o comando depois dos motivadores. Então, nosso comando diz assim: após a leitura dos textos de apoio, escreva um texto argumentativo, dissertativo. Vocês não estão lendo errado, é isso mesmo, eles mudaram a ordem, né? Não colocaram dissertativo, argumentativo. Já explico a diferença, tá? Refletindo sobre o tema proposto para a discussão. Daí ele diz assim: a partir da seguinte provocação do médico Luiz Carlos Lobo, em entrevista publicada no site UnaSUS. Daí ele diz assim: quando você passa muito tempo deitado, sem mexer com suas pernas, cria uma atrofia. Se você fica muito tempo sem mexer com sua mente, ela também fica mais preguiçosa. Então, ele pediu que, a partir dos textos, você deve refletir sobre o tema proposto para discussão a partir da provocação do médico. Presta bem atenção nisso, tá? Daí ele diz que seu texto deve contextualizar o tema a partir da notícia sobre a decisão do juiz, a decisão judicial proferida com base em consulta ao ChatGPT. Segundo item, desenvolver uma opinião sobre os efeitos do uso da inteligência artificial no dia a dia, com as razões que justificam a opinião formulada e levando em conta a provocação apresentada no enunciado dessa questão. E, no caso da UFPR, ter de 12 a 15 linhas, no caso da UEL, 20 a 25 linhas, né? Então, definida ali a informação. Muito bem. Gente, considerando, então, o comando, né? Vou pedir para vocês fazerem nova leitura, agora individualmente, tá? É o que eu mandei no grupo, então pode voltar um pouquinho, né? E na sequência a gente vai fazer o que? A leitura do texto, porque ele pediu que é para levar em conta a sentença proferida com base em consulta ao ChatGPT. Então vamos entender onde que esse comando queria chegar, tá? Vou dar um minutinho, releiam, por favor, refletindo sobre os pontos. Na sequência, retomo com vocês. Ok, gente, vamos lá? Ó, então, retomando, numa situação, né, digamos assim, de proposição parecida com essa, então a gente precisaria observar, como já lemos, vou só retomar com vocês para que vocês possam fazer devidos pontos de
observação. Então, ele propôs que você vai escrever um texto argumentativo, dissertativo. Você vai retomar pontos que foram citados como a referência do médico em relação à sentença do juiz. Então, são pontos, né, designados pelo comando. E não é, então, jamais seria um modelo de dissertação que analisa causas, efeitos, né, aquele modelo típico do Enem. Então, uma situação como essa aqui, ela tem que conduzir você a qual circunstância de desenvolvimento? É claro que a visão ali do médico, ela é simbólica, né, gente? Ele diz assim: quando passa muito tempo deitado, sem mexer com as pernas, cria uma atrofia. Se você fica muito tempo sem mexer com a mente, ela fica preguiçosa. Então, essa perspectiva, ela toca de que maneira, né? De que modo que ela toca, que ela relaciona-se com o que está, né, sugerido ali na sequência que ele diz que você vai apresentar o tema a partir da notícia sobre a decisão judicial proferida com base em consulta ao GPT. Ou seja, esse descritivo, né, contextualizar, desenvolver, todo esse processo, isso não vai aparecer para você que vai fazer o EL. Então, você leve em conta quem vai fazer essa redação para o EL, leve em conta que você não teria esses itens. Você teria que vai escrever uma dissertação levando em conta aquilo que o médico afirmou em relação ao que foi exposto no texto. A federal é mais amigável, ela te dá um roteiro, né? Isso aqui é um roteiro, é um processo de desenvolvimento oferecido. Então, eu já sei que eu tenho que contextualizar o tema citando essa sentença proferida com base na consulta ao ChatGPT. Eu tenho que desenvolver nos meus pontos de desenvolvimento a opinião sobre os efeitos da inteligência artificial no dia a dia, expondo motivos, ou seja, quais são esses efeitos, por que eles são efeitos positivos ou negativos, levando em conta a provocação do enunciado, ou seja, alguém que vai proferir uma sentença e pesquisa no ChatGPT, não precisa nem de muito esforço para perceber que foi uma crítica à sentença do juiz, né? Então, volta um pouquinho agora, a gente volta aqui para o texto 1, para que a gente consiga entender melhor qual é, né, a situação que o juiz proferiu, o que ele propôs que gerou esse mal-estar, né, digamos ali. Ó, então, vou aumentar um pouquinho mais essa tela, e quem quiser abra também o arquivo para ter melhor acesso. Vamos lá. Um juiz da Colômbia resolveu um caso sobre direito à saúde de uma criança autista com a ajuda do robô ChatGPT. Na primeira sentença redigida com o uso da inteligência artificial do país. É uma janela imensa. Hoje pode ser o ChatGPT, mas em 3 meses pode ser qualquer outra alternativa que permita facilitar a redação de textos e que o juiz se apoie nelas. Não com o objetivo de que o substituam, ressaltou o juiz do caso, Juan Manuel Padilha, em entrevista à Blue Radio. A sentença, datada em 30 de janeiro, decide sobre o pedido de uma mãe para que o filho autista seja isento do pagamento de consultas médicas, terapias, transporte até os centros de saúde, uma vez que a família não conta com recursos financeiros para isso. Padilha decidiu a favor do menor de idade e, na sentença, revela que interrogou o chatbot para sustentar sua deliberação. Menor com regulamentação na Colômbia, os menores com diagnóstico de autismo estão isentos de pagar cotas moderadas em suas terapias. Eu pulei um pedaço, né, gente?
Menor autista está isento de pagar cotas moderadas em suas terapias? Pergunta o juiz. E o software responde, sim, isso mesmo. De acordo com a regulamentação na Colômbia, os menores com diagnóstico de autismo estão isentos de pagar cotas moderadas em suas terapias. A sentença inclui 4 perguntas e respostas similares. Os juízes não são burros. Ao fazer perguntas ao aplicativo, não deixamos de ser juízes, de ser seres pensantes, assinalou Padilha. Segundo o juiz, o ChatGPT faz o que um secretário fazia, de forma organizada, simples e estruturada, o que poderia melhorar os tempos de resposta do sistema judiciário. O professor Juan Davi Gutierrez, da Universidade de Rosário, contrariou Padilha e lançou o debate no Twitter. O acadêmico mostrou que formulou as mesmas perguntas do juiz e obteve respostas diferentes. Como ocorre com outras inteligências artificiais, em outros âmbitos, sob a narrativa de uma suposta eficiência, colocam-se em risco os direitos fundamentais, alertou o professor. Desde novembro, a inteligência artificial ChatGPT se espalha pelo mundo em meio a adeptos e céticos. Criado pela empresa, OpenAI, esse avançado chatbot funciona a partir de algoritmos e montanhas de dados. Suspeito de que muitos de meus colegas vão aderir e começar a construir de maneira ética suas sentenças com o auxílio da inteligência artificial. Então, primeiro ponto, vamos lá. Nessa redação, qual é uma situação que, de início, eu acredito geraria dúvida para vocês? Não é um resumo sobre a sentença do juiz, mas é importante, pelo que o comando trouxe para a gente, é importante que a gente perceba que ele quer que nós leiamos, ele quer que a gente tenha a noção de que esse juiz, ele proferiu a sentença depois de pesquisa, ou seja, não foi a partir da perspectiva individual dele, Ele vem de uma relação que é basicamente uma relação de confirmação do que ele imaginava, mas ele pesquisa, ele busca o elemento de pesquisa para compor isso. Então, se vocês tivessem que me dizer assim, sobre qual é o tema dessa redação? O tema não é nem a frase do médico, nem o julgamento em si. Eu não vou sintetizar o julgamento, o que aconteceu, não é um resumo, e nem vou necessariamente me prender só à citação feita pelo médico. Então, vamos lá, gente. Seres humanos que acompanham, alunos atentos. O que você consideraria, assim, se você tivesse que sintetizar para mim qual é o recorte temático dessa proposta? Porque ele pediu contextualizar o tema a partir da notícia com base na consulta do ChatGPT. Então, anota para mim, eu posso dizer que o tema dessa proposta é qual? O uso indiscriminado ou exagerado da inteligência artificial tem que ser especificamente em casos que envolvam o direito? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Tem que obrigatoriamente, no texto de vocês, eu tenho que falar do caso específico que envolve o direito, proferir sentenças, deliberar sentenças? Não, tá? Então, o tema é o uso indiscriminado, exagerado da inteligência artificial no âmbito profissional.
certo? No âmbito profissional. O caso do juiz, então, é um exemplo, não é o tema em si, esse é o tema. Uso indiscriminado, exagerado da inteligência artificial no âmbito profissional, ou seja, num contexto profissional como um todo, tá? No contexto profissional como um todo. Bem, aí a gente entendeu que tem o tema, então a gente definiu. Se eu vou contextualizar o tema, eu vou imaginar esse texto dividido, para quem vai fazer para a Federal do Paraná, vai dividir em 3 parágrafos, preste bem atenção, ó. 3 parágrafos, sendo introdução e observando para a Federal 15 linhas. Eu vou contextualizar o tema, certo? Vou contextualizar o tema. E ele pede, né, que você, então, vai contextualizar a partir da decisão judicial proferida com base em consulta, ou seja, contextualiza o tema geral, uso indiscriminado da inteligência artificial no âmbito profissional, e propõe que, em relação a tal situação ou tal realidade, e aí vai mencionar o caso do juiz barra da sentença, certo? Ainda no primeiro parágrafo, a gente está considerando a sequência. E quando nós estivermos propondo isso, né? Quando a gente fizer esse processo, ele pede assim: desenvolver uma opinião sobre os efeitos que isso gera. Então, se eu vou proferir opinião sobre os efeitos, significa que vamos ter que trabalhar na tese não só sobre o caso, mas os efeitos de forma geral. Então, parece muito realmente com o modelo típico, que vocês viram nas últimas semanas, mas agora a gente parte do geral, né? Partimos então do aspecto geral, que é a utilização, né, dessa inteligência artificial de forma ampla, e ao mesmo tempo a gente percebe que temos ali uma situação que né, digamos, uma situação que é basicamente de se posicionar. Esses efeitos são positivos ou negativos? Quando eu for gerar minha tese, eu tenho que levar em conta o que também, gente? A fala do médico. Então, significa que eu tenho que levar em conta a fala do médico, e essa fala do médico, ela deixa claro que a atitude do juiz é positiva ou negativa? Negativa. Por quê? Ele diz que tudo aquilo que fica sem mexer muito tempo atrofia. Que crítica ele está fazendo aos profissionais, no caso aqui, que usam o elemento inteligência artificial? Que esse uso ele vai acabar gerando uma atrofia, uma estatização, né, da atuação profissional desses indivíduos. E aí, consequentemente, esse é um problema que surge nesse sentido aí, porque pode gerar, então, segundo a nossa leitura, né, desdobramentos que sejam, por exemplo, interferências de algoritmos, de construção de dados que são, né, disponibilizados nesse meio virtual. Então, organiza aí, na introdução, vai contextualizar o tema e vai considerar que a partir dessa conexão, você considera os efeitos do uso, taranã, cita tudo, positivo ou negativo, algo bom ou algo ruim. E aí desenvolve. Na sequência, ele pediu para que a gente aponte, portanto, ali, né, depois,
os argumentos, né, que ele diz assim, as razões que justifiquem a sua opinião. Então, significa que, para quem for fazer para federal, um desenvolvimento só. Para quem vai fazer para o UEL, separa em 2 argumentos, 2 razões. Então, o desenvolvimento, ele pediu que vocês trabalhem razões, ou seja, plural, pelo menos 2 razões que sustentem por que os efeitos do uso da inteligência artificial no âmbito profissional deve ser visto como algo, por exemplo, ali negativo, como algo que é um problema, um ponto negativo. E ele cita que deve ser por conta, então, dessa relação, se atrofia, se gera, né, um impedimento de que o profissional, de fato, mostre o seu domínio sobre essas situações, vai gerar situações negativas, por quê, né? E aí ele coloca assim, com razões que justificam a opinião formulada e levando em conta a provocação, ou seja, num contexto profissional. Vou pôr aqui um asterisco para vocês anotarem também, tá? No contexto profissional, o que significa a ideia de atrofiar? O que é atrofiar? É gerar, por exemplo, o quê? Uma possível relação que não seja coerente, condizente com a postura do juiz, que não seja uma postura, digamos assim, pertinente à situação discutida ali. Então, é como se, né, a gente pensasse, é como se nós estivéssemos diante de um problema que fosse assim, olha, nesse caso, né, eu preciso levar em conta que num contexto profissional isso vai gerar possível erro, isso pode não levar em consideração o que seria mais assertivo fazer. Então, por que a gente procura um advogado? Por que é um juiz que julga o caso? Então, no momento que eu uso o ChatGPT, a crítica que vocês podem fazer é em que sentido? Esse tipo de uso excessivo, ele pode não só atrofiar, ele pode não só gerar uma estatização, né, uma parada das funções desse indivíduo, desse profissional, mas pode simplesmente gerar qual sentimento? O sentimento de descartabilidade do profissional. Se eu tenho um ChatGPT que julga, eu não preciso mais, então, do profissional para fazer essa mediação, né? Se eu tenho um ChatGPT que promove essa alteração, então eu não preciso mais de procurar alguém que de fato supra, né, demanda sobre essa situação. Então, digamos assim, se a gente tem essa relação como uma relação de desenvolvimento, então eu vou ter que cumprir pontualmente essa expectativa da nossa proposta, né? E aí, o que vamos fazer no fim dessa redação? No caso da Federal do Paraná. Depois eu vou fazer o caminho aqui da sequência UEL com vocês, tá? No caso da UFPR, a gente não vai propor uma conclusão longa, a gente vai só reafirmar a tese, vamos só reafirmar que é negativo, que de fato isso é preocupante por gerar tal e tal situação. Reafirma a tese e faz a síntese dos argumentos, né? Ele não pediu para você propor solução. Então, ele não pediu para propor solução, não vai propor solução, tá? Isso é bem importante. Em relação a o que a gente considera ali como, agora, mudança em relação ao tamanho de texto que a UEL vai cobrar. Então, quem for fazer, os alunos que fazem só UEL, vão pôr título, vamos lá, vão pôr título nesse texto, vão fazer introdução seguindo a mesma orientação, que é contexto, né, contextualização do tema, então vão trazer contextualização
sobre o uso de inteligência artificial no contexto profissional, vão fazer esse mesmo caminho, vão propor tese, levando em conta a ação do juiz, se é correto, se esses efeitos são efeitos negativos, se isso se projeta de uma forma negativa ali no contexto, tá? E vão imaginar um outro aspecto importante, que é, por exemplo, assim, nesse cenário, tá? Nesse cenário de UEL, contextualizei tema, citei tese, e vou fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Para o UEL, vocês vão separar em 2, tá? Um motivo, então, um efeito negativo, ele pediu, ele usou o termo efeito, tá? Então, vocês devem explorar como isso atinge negativamente o contexto social. Então, isso afeta, por exemplo, como contexto social, que é o que eu comentei agora com vocês. A gente usa a mesma base de argumentação do que discutimos na UFPR. Então, não vou passar o texto todo falando do juiz, né? O juiz é ponto de partida. Então, eu vou analisar de que maneira que isso atinge negativamente a sociedade, né? Então, nós vamos ter julgamentos, vamos ter ações cada vez menos, né, digamos assim, cada vez menos dependentes de indivíduos. Então, por exemplo, gente, tem correção de texto por IA, vocês sabiam disso? Correção de texto por IA. Agora vejam, como que eu posso confiar numa referência que não domina as nuances, especificidades de como que a banca vai cobrar aquilo? Então, vai dar, vamos dizer assim, vai dar certo um texto corrigido por IA? Gente, vai passar muita coisa. E tem escola grande usando correção por IA, tá? E se a correção por IA avança, a gente pensa assim, certo, mas em que ponto que esse professor, que, né, no caso, o texto do aluno que não foi corrigido por um professor, em que ponto que as considerações são de fato pontuais, né? Então, por que que as bancas das universidades continuam usando professores e não usam IA, né? Então, a Bia falou mal da era dos vestibulantes. É isso, para vocês e para os profissionais, né, de uma forma geral, assim. Então, é bem impactante. É interessante que nesses argumentos vocês não fiquem presos ao caso do advogado, perdão, do juiz, nem do médico. Eles são pontos de partida, mas a discussão é sobre o aspecto mais geral. Cada argumento vai citar um efeito e vai explorar como que isso atinge negativamente o contexto social em que nós estamos inseridos, tá? A Bia falou dos vestibulandos, né? Digamos assim, exato, Bia. E tem, tá, gente? Ó, como tem, infelizmente, como tem gente usando, né, escolas usando correção por IA, porque, ó, vou comentar uma coisa com vocês. A gente já falou em outros momentos sobre a escassez de professores. Vocês conseguem imaginar que no contexto da redação isso é um pouco mais delicado, né? É um trabalho assim árduo, o trabalho da correção, é anotação, é tempo que você gasta, e raramente você vai ver alguém, né? Digo empresa, tá? Empresa pagando o quanto vale o processo de correção, né? Então, é muito mais barato pagar não, né? Comprar um sistema que corrija. E isso, infelizmente, tem se tornado uma realidade, porque faltam profissionais e porque os que têm e são bons querem um valor que a empresa não está disposta a pagar, né? Então, a gente tem, assim, essas duas situações sérias acontecendo. Mas, saindo do âmbito professor e aluno, a gente também tem muito sério isso onde? Na medicina, né? Vocês podem até anotar aí, porque cabe citar exemplos. Então, a própria medicina, gente.
quantos profissionais que estão buscando no chat, né, usando nos recursos de inteligência artificial respostas para, assim, diagnósticos, averiguações, digamos assim, de perspectiva, né, de qual seria o diagnóstico, o entendimento de um resultado de exame. Então, está abrangendo, assim, muitas áreas, infelizmente. Eu vejo muitos. Eu vejo muitos estudantes usando, Bia. É muito nítido, tá? Se vocês querem saber, assim, outro relato rápido, antes de fechar aqui a proposta, com a proibição dos celulares no ensino médio, né, eu sempre apliquei prova nas minhas turmas de redação das escolas. E antes já não podia consultar, entre aspas, né? Não podia consultar o celular durante uma prova, mas assim, é nítido como vem o texto quando faz em casa e quando a pessoa está em sala e não tem como pesquisar, tem gente que fica enlouquecida. Porque não pode, não tem como pesquisar, aí fica uma situação meio complicada. Então, assim, é complicado realmente. Eu acho que o nosso contexto, assim, nossa geração, ela será muito atingida por isso. Então, acho que é um texto interessante para fazer. E no caso, gente, da UEL, só conclui aqui, né, para eu fechar a orientação, o quarto parágrafo na UEL será o parágrafo da conclusão, tá? Então, como que vai fechar esse parágrafo da conclusão da UEL, que é um parágrafo que é um pouquinho mais robusto, né, de número de linhas do que o final da UFPR? Vai reafirmar, tá, que esse uso tem gerado danos, e também vai sintetizar quais são os dois pontos, os dois efeitos negativos que isso tem projetado, certo? Gente, bom, eu vou estudar aqui as respostas de vocês, né? Eu vi que alguns já votaram, eu vou olhar com calma depois como que vocês, né? Eu vi ali que tem 4 pessoas que fazem só o EL, ou só o FPR, então eu vou olhar certinho essa dinâmica, né? Só um pouquinho, Bia. Essa dinâmica de organização da turma, tá? Talvez eu peça para o FPR, Júlia, é mais exemplo do que repertório mesmo, assim, filosófico, sociológico, pelo espaço. Então, é mais exemplificação na área da medicina e assim por diante. Eu posso citar um ponto de comprovação só, tá, Júlia? Um repertório, né? Uma referência que comprove aquilo que eu estou desenvolvendo. Não preciso dos dois, tá bom? Isso aí. Gente, então é isso. Depois eu vou repassar aqui a questão dos votos, né? De quem faz as duas provas, de quem desenvolve as duas, de quem faz só uma. É provável que depois eu pergunte, só para vocês confirmarem individualmente para mim qual das duas que vocês fazem, porque eu preciso, de fato, assim, pensar numa estratégia, né, para a gente seguir o processo de preparação. Bia, para o vestibular de inverno da UEM, eu tenho apostado bastante no artigo de opinião e creio, né, que o artigo ou um gênero que faz muito tempo que não aparece é a carta de solicitação. Eu tenho falado assim, cautela com a carta, né, porque é um gênero que faz bastante tempo que não aparece, tá bom? Gente, beijo para vocês, tá? Leiam com atenção lá a publicação da UEL, quem faz o UEL. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso, vou organizar para a semana próxima de aula a gente ter já um feedback sobre essa situação, tá bom? Abraço para vocês, bom fim de noite, obrigada, gente, até mais. Tchau, tchau.